Amém. Vamos ler lá? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 10, diz assim a palavra do Senhor: Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Alguns irmãos devem estar assim, com aquela expectativa: qual será o hino que o Jonatas vai cantar hoje ali do púlpito, né? Nas últimas semanas os pregadores trouxeram alguns hinos lindos, e hoje, graças a Deus, eu fui poupado disso, porque o Ministério de Louvor já cantou para nós alguns hinos lindos, e a gente pôde lembrar desses hinos tradicionais tão bem escritos e tão lindamente compostos. Agora, irmãos, a gente está numa semana em que se tem falado muito sobre o Natal. Na verdade, esse tempo pré-natal, se é que é certo aplicar essa expressão ao Natal, 25 de dezembro também, não é? É um tempo em que muito se fala sobre muita coisa que nem sempre é o verdadeiro sentido do Natal. Algum tempo atrás eu li um texto, talvez vocês já tenham tido contato com ele também, que fala sobre os muitos Cristos, os diversos Cristos que representam coisas diferentes para pessoas diferentes. As pessoas enxergam a Cristo de formas diferentes. E aí o texto ia narrando uma série de coisas para no final falar: nenhum desses Cristos é o meu Cristo. E ele fala que Cristo é esse dele. E a gente parece que vive um pouco isso em relação ao Natal também. O Natal muitas vezes é muito injustiçado. A gente vê o Natal seu sentido ser destruído, por exemplo, por absurdos como o Papai Noel, como figuras mitológicas criadas para dar um colorido especial a essa época do ano, frutas calóricas no meio do verão carioca, não é? Frutas calóricas muito usadas nos lugares frios que nevam, um consumismo desenfreado que esvazia as prateleiras das lojas, talvez esse ano nem tanto. E aí você vê artistas indo para a televisão e falando: olha, Natal para mim é paz, Natal para mim é harmonia, Natal para mim é confraternização. Muita coisa boa até é falada sobre o Natal, inclusive a troca de presentes, não é? Contudo, poucos levantando-se e falando sobre o que significa esse menino ter nascido, Jesus ter encarnado, Filho de Deus, rompendo uma lei, e o próprio Deus encarnando e se tornando homem, o transcendente assumindo um lugar do palpável, do físico. E que coisa tremenda e maravilhosa. E a gente também, embora a gente tenha uma base cristã, uma consciência cristã, um conhecimento da palavra, não se dá conta do valor dessa celebração, do valor do fato de Jesus ter nascido na história. E uma das primeiras coisas que o inimigo tentou fazer no início da história da igreja foi destruir o Jesus histórico, não é? Ou relativizar a divindade desse Jesus histórico. Os primeiros concílios foram para reafirmar a divindade de Jesus. E hoje a gente vê que essa fé continua a plenos pulmões
em pleno século XXI, mais de 2000 anos depois, porque simplesmente nenhuma outra fé responde às questões mais básicas do ser humano, como, por exemplo, um Deus que se coloca e se humilha sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, mas primeiro assumindo uma forma de criança. Isso que deixa a gente maravilhado, e a gente pode então se identificar com esse servo sofredor que padeceu por causa do pecado e conheceu todas as lutas e dramas humanos na própria pele. E Jesus então caminhou entre nós. Agora há também um sentido do Senhor nascer em nós, que não é só esse sentido histórico da revelação pontual de Deus naquele momento. Há um sentido sobre o qual eu queria falar aqui, que o Natal tem uma questão prática para a nossa vida hoje, ou seja, do mesmo jeito que o menino nasceu lá, 2000 anos atrás, o Senhor precisa nascer no nosso coração hoje. Como é que acontece isso, que talvez você já tenha até ouvido? O menino precisa nascer no nosso coração, Deus quer nascer no nosso coração, em primeiro lugar. Segundo, a palavra de Deus, para que o Senhor, o próprio Deus, viva, habite o nosso coração, como Ele prometeu que faria, a gente precisa morrer. E a gente tem muitas vezes repetido isso, e essa não é uma doutrina da Oceânica, mas uma doutrina da Bíblia, é uma doutrina da revelação de Deus, que expõe esse tremendo paradoxo, uma coisa que aparentemente, como assim? Eu tenho que, pelo contrário, eu não posso morrer, eu tenho que viver. E o Senhor fala, olha, se o grão de trigo não morrer, ele não vai germinar e não vai produzir fruto. O grão de trigo precisa morrer, e essa mesma lógica Ele aplica à nossa vida. Nós também, quando temos um encontro com esse Senhor que nasceu, precisamos, num certo sentido, morrer, no sentido de a nossa vida, a partir de agora, não ser mais regida pelo senhor ego, por nós mesmos, não somos mais senhores de nós mesmos, agora há um novo Senhor governando sobre nós. Paulo no verso 11 diz assim, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então é estranho, porque ele revela que nossos corpos mortais estavam já mortos. O homem sem Deus é apenas uma massa morta a caminho do nada, a caminho da perdição eterna, da sua destruição eterna, a caminho de uma escravidão sem fim. E aí, Jesus veio para possibilitar a nós que a gente se tornasse essa massa morta, esse zumbi, esse cadáver ambulante, do ponto de vista espiritual, experimentasse pela habitação do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, um ser vivo de novo, um ser cheio de alegria, cheio de paz, uma paz que o pecado destruiu por completo, um ser que já não age mais igual a bicho, já não age mais escravizado pelo mal do pecado, já não precisa enxergar o próximo, a criação e todas as coisas pelas lentes distorcidas e depressivas do pecado, opressoras muitas vezes, desanimadoras, desesperadoras do pecado. Mas agora a gente pode enxergar as coisas pela lente do Espírito, porque a gente recebeu a vida dele. E essa vida é experimentada à medida que nós vamos diminuindo cada vez mais e ele vivendo em nós. À medida que a gente vai morrendo cada vez mais para si mesmo, para que ele viva em nós. E o rei ego é deposto, e agora o rei que governa é o Espírito de Deus no nosso coração. Então o nosso Natal só é verdadeiro se estamos morrendo mais e mais para nós mesmos e deixando Cristo nascer em nós, amém? Essa é uma verdade tremenda e maravilhosa. Jonatas se acha, Jonatas é prepotente,
Jonatas acha que é suficiente, e aí ele tem um encontro com Cristo, esse ser perfeito, essa palavra que revela um Deus perfeito em amor, e agora o Jonatas precisa morrer, porque há um ser muito superior que precisa ter lugar no coração dele, precisa nascer no coração dele, e essa é a proposta do Evangelho, algo que não seria possível, senão pela ação do Espírito Santo, sobrenatural no nosso coração, porque o nosso coração estava até então adoecido pelo pecado. Então o Natal é isso, eu diminuindo, eu morrendo, e o Senhor vivendo em nós. Vejam como João Batista entendeu isso, aquela frase clássica dele, não é, que a gente está usando aqui, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João falou isso quando viu Jesus se aproximando. Aí ele diz assim, João 3,30, 31 agora, aquele que vem do alto está acima de todos, aquele que é da terra pertence à terra, e fala como quem é da terra. Esse que está se aproximando, não é alguém da terra, não é um rabi melhor do que os outros rabis, não é uma pessoa mais sábia, que estudou mais do que os outros, que se destacou na sociedade, não é apenas um figurão, um expoente do seu tempo. Ele está dizendo, esse que está se aproximando é o próprio Deus que desceu, veio do alto, e fala não em nome de alguém que enxerga as coisas com a lente desse mundo, mas enxerga as coisas na perspectiva de um Deus transcendente e soberano. Jesus é esse. Tem muita gente disposta a lidar com Jesus como um sábio, como um profeta, como o cara lá de cima, como o meu melhor amigo, não é? Como um camarada, mas o texto não diz para a gente apenas que um menino nos nasceu, que um filho se nos deu, mas ele diz também que o governo está sobre os seus ombros, amém? O governo está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, está acima de tudo, de modo que diante dele só cabe a mim me humilhar, me esvaziar e dizer, Senhor, como publicano, tem misericórdia de mim, porque sou um pecador miserável, me ajuda a mortificar os atos do corpo, como Paulo está dizendo aqui, me ajuda a ser cada vez menos eu e cada vez mais o Senhor, a cada vez mais reagir como o Senhor reagiria e não como Jonatas reagiria, cada vez mais amar como o Senhor amou e nos ordenou que amasse, não como um agente, ser humano pecador amaria. O próprio Jesus disse assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, João 15,14, vocês me amam, vocês são meus amigos, vocês vão ser meus amigos quando vocês fizerem o que eu lhes ordeno. A relação é essa. Não era um menino, era um governante, era o príncipe da paz, era o Senhor de toda a história. E essa compreensão é fundamental para que a nossa adoração, para que a nossa vida seja vivida em submissão a esse governo soberano, bendito e perfeito desse Deus. Amém, irmãos? Natal significa que agora eu sou súdito, pois um rei nasceu. O Natal significa que agora eu sou escravo, porque um Senhor nasceu. Está cheio de gente, meu Senhor, o Senhor, isso e aquilo, mas na prática, será que a gente pode dizer que tem se relacionado com Ele como um escravo se relacionava com o seu Senhor, quando essa expressão Senhor foi usada lá na antiguidade? Mas a relação é essa, o que nasceu não foi um menino cuticute bonitinho, um camarada, um amigão do peito, não, foi o Senhor da história, e Ele nos convida a enxergar tudo a partir desse dia, do seu nascimento, de uma forma diferente, porque naquele momento, a maior expressão de amor, já vista, já testemunhada pela história humana, aconteceu, e isso muda tudo, e tem que mudar tudo, e isso tira a gente dessa condição de zumbis, além de morrermos para viver, quando Ele nasce em nossos corações, em segundo lugar, assumimos uma nova identidade como filhos. Versos 14, 15 e 16, ele fala sobre essa nova identidade. Agora a gente é filho, tem muita gente dizendo por aí, eu também sou filho de Deus.
Não, todo mundo é filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas esse pensamento não tem fundamento na palavra de Deus. Em primeiro lugar, ser filho é um direito dado a quem crê. João 1,12, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não somos filhos por natureza, por nascimento, somos criaturas, mas é a essas criaturas rebeldes que o Senhor, em sua expressão máxima de amor, decide dotar com o Espírito Santo e chamar de filhos, mesmo que por meio de adoção. Ele fala isso, verso 15, receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Filho por adoção, para nós aqui tem um sentido ainda mais intenso, porque a gente não é filho porque ele tinha o dever moral de nos adotar, ou melhor, de assumir a paternidade sobre nós, o dever legal disso. A gente é filho porque ele nos amou e optou por isso, escolheu, e isso expressa o seu amor de uma forma tremenda. Os filhos de Deus conhecem a sua própria identidade, receberam o Espírito, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que Deus quer levantar em mim e em você. Sabe por quê? Porque o mundo está cansado de discursos religiosos. Hoje tem um discurso religioso dizimando dezenas de milhares de pessoas no Oriente Médio. O mundo está cansado de discursos religiosos. O que o mundo precisa é de mais filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus, agindo como filhos de Deus, pensando como filhos de Deus, conscientes da sua vocação como filhos de Deus. É isso que o Natal quer dizer. Eu estou enviando meu filho para que esse meu filho produza novos filhos meus, o primogênito de muitos irmãos, para que vocês vivam conforme ele, meu filho. Eu quero que vocês sejam meus filhos, mas para serem meus filhos, vocês têm que viver como filhos, assumirem uma postura de filhos de Deus. Todo mundo quer dizer que é filho de Deus, mas poucos estão dispostos a agir como filhos de Deus. Todos querem dizer que são príncipes de Deus, mas ter uma postura que é requerida de um príncipe muitas vezes não acontece. Então, precisamos mostrar como Jesus funciona na prática, as evidências da ação do Espírito Santo no nosso coração e na nossa vida. Natal significa que o caminho para a nossa adoção pelo Pai foi aberto, e esse caminho é Jesus nascendo em nós. Amém, irmãos? Terceiro e último ponto aqui da nossa meditação. Quando Jesus nasce em nossos corações, somos herdeiros de suas promessas infalíveis. Ou seja, o Senhor fez a parte dele, ele cobra que a gente assuma a nossa parte. O Senhor nasceu, enviou o filho dele nasceu, agora a gente precisa viver de forma coerente com aqueles que são identificados por esse chamado de serem seus filhos. Agora, essa cobrança é acompanhada de uma promessa também. Verso 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Há lutas que você está enfrentando hoje, só porque você deixou Jesus nascer em teu coração, certamente haverá. Há certas lutas que a gente só enfrenta porque a gente deixou o Senhor nascer na nossa vida, porque a partir de então a gente abraçou o Evangelho e tem vivido pelo Espírito Santo, se tornou a habitação do Espírito, e isso não livra a gente das lutas. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Então, essas lutas, irmãos, que são próprias daqueles que são identificados como filhos de Deus, o próprio Senhor Jesus, em toda a sua perfeição, como às vezes você pensa, não, eu estou sofrendo porque
eu estou afetado pelo pecado, ou porque, enfim, eu erro muito e aí eu sofro, mas muitas vezes há sofrimentos que são simplesmente consequência da sua fidelidade ao Evangelho. Se você sofre em consequência do seu pecado é uma coisa, mas se você sofre em consequência da sua fidelidade ao Evangelho, em consequência de a sua identidade estar sendo talhada pelo Evangelho do Senhor, aí a palavra promete bênçãos e promete então para você algo muito maior. A gente tem um guia, o Espírito Santo, para isso. Há algumas lutas, se por um lado há algumas lutas que a gente só enfrenta porque a gente está no caminho do Senhor, é certo dizer também que há alegrias que nós só experimentamos porque o conhecemos, porque temos andado com Ele. A alegria de ter no coração uma paz que excede todo entendimento. O entendimento humano não consegue explicar a paz que a gente sente, de não se deixar abalar e transtornar diante de certas situações, virar outra face, perdoar, atitudes que são fruto de uma ação sobrenatural do Espírito Santo no nosso coração, que o velho Jonatas jamais teria. E aí, irmãos, o Senhor capacita o velho Jonatas morto a viver de uma forma diferente, a agir de uma forma diferente. A alegria de obedecer ao Senhor, ou seja, de não mais viver uma vida subjugada, oprimida pelo pecado, necessariamente agindo como bicho, volto a dizer e usar essa expressão, porque é o que o pecado fez com a gente. Fez da gente gente que age por instintos muitas vezes primitivos, brutais, cruéis, maus. Isso vai minando, vai destruindo a nossa existência de sentido. E aí vem o Senhor com o Espírito Santo e devolve a dignidade ao homem. A alegria de ter removida da nossa consciência toda culpa. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, foi removido, tendo removido ele inteiramente, o cravou na cruz. Amém? Essa é uma notícia que deve encher o nosso coração de alegria, alegria de vivermos como fomos criados para viver, alegria de saber que a eternidade nos espera, e mais do que isso, a alegria de sofrer por Cristo ainda aqui. Filipenses 1:29, Paulo diz assim: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Nossos sofrimentos nem sempre, mais uma vez, irmãos, são por causa da nossa fidelidade ao Evangelho, mas quando eles são por causa da nossa fidelidade ao Evangelho, eles atestam a legitimidade da nossa fé. É isso que Paulo está falando. E aí, quando eu estou vivendo e passando por certas situações em decorrência da minha fidelidade ao Evangelho, Paulo está dizendo que a gente tem que sentir uma alegria de se sentir um privilegiado. Por quê? Colossenses 3:1, porque vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, não nas que são terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Mais uma vez Paulo retoma essa figura, vocês morreram, como Charles orou aqui, agora há uma ressurreição nos aguardando. Já experimentamos em certo sentido uma ressurreição da alma, agora vamos experimentar uma ressurreição plena do nosso ser. Essa promessa bendita sobre a qual a gente ouviu o pastor Henrique falar esses dias aqui, promessa, irmãos queridos, de herdarmos tudo aquilo que Jesus herdou, herda como filho e conquistou para nós também como filhos, seus seguidores. Eu vou ler, para concluir aqui, irmãos, um trecho final daquele texto ao qual eu me referi no início, que fala sobre os muitos Cristos. É um texto longo, eu não vou ler todos, mas eu vou ler a parte que ele define aqui, o que é o verdadeiro Cristo. O meu Cristo não é nenhum desses.
O meu Cristo é Filho de Deus, que foi encarnado, nasceu, sofreu, foi condenado à morte e sepultado por causa dos meus pecados. Meu Cristo não ficou numa sepultura escura, ele ressuscitou, subiu aos céus e reina à destra do Pai. O meu Cristo é respeitado, admirado e cultuado, porque está vivo. O meu Cristo vive nas palavras que proferiu. O meu Cristo vive nos ensinamentos que deixou. O meu Cristo vive nas almas que salvou. O meu Cristo vive, e eu sei bem disto, não tenho nenhuma dúvida, o meu Cristo vive em mim. Amém? Esse Senhor que nasceu, ele não nasceu para mostrar simplesmente a sua supremacia diante de todos os falsos deuses da idolatria do pecado. Ele nasceu para que você e eu pudéssemos experimentar na nossa vida prática o poder da transformação que o Evangelho causa. Isso é Cristo nascendo em nós, crescendo em nós, à medida que nós vamos diminuindo. Gente, isso resolveria todos os nossos problemas de casamento, problemas nas relações com os filhos, resolveria problemas no trabalho, se você começar a diminuir mais a cada dia e deixar o Senhor viver mais em você a cada dia. Coisas que te consomem a alma, ansiedades que levam você às lágrimas no travesseiro, teriam fim, porque você agora sabe quem você é, porque você agora já não é mais definido pelo pecado, você é definido por aquele que morreu na cruz por você, por aquele que nasceu por amor a você, que se humilhou, Criador assumindo forma de criatura. E é isso que o Natal quer dizer para nós. E essa porta está aberta a todos, e o convite é aberto a todos. Aqueles que nunca ouviram essa mensagem precisam saber que há esperança, que você não precisa viver escravo do seu próprio pecado, dominado por ele, deprimido, abatido, destruído até, mas você pode ser vitorioso sobre o seu pecado, pelo poder do Espírito Santo agindo na sua vida. Você olha em volta aqui, parece que tem a maior parte das pessoas está vivendo a plenitude da santidade de Deus, e não é verdade. São pessoas como você, que estão vivendo lutas, desafios na sua caminhada aqui nesse mundo, que tem que lidar com o mal do pecado no seu coração ainda presente, que tem que todo dia se apegar à palavra, mas que têm sido amparados e têm tido a sua esperança renovada pela promessa de que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, de uma eternidade em glória, que dá sentido à nossa vida aqui, que não nos deixa desesperados diante da fugacidade do tempo que corre, e cada vez mais a gente sabe que está chegando ao fim da nossa existência aqui. Vamos a algumas aplicações finais aqui. Se você quer deixar Cristo nascer em você, em primeiro lugar, entenda que você vai ter que morrer. Agora o rei nasceu. Quando o rei nasceu, a gente vira súdito. Agora há um senhor em sua vida, e você é escravo dele. Não é um senhor opressor do Brasil colonial, do regime escravocrata que o Brasil experimentou. É um senhor bondoso, é um senhor que ama, é um Senhor que, embora seja Senhor e Rei, decide chamar de Filho. Mas isso não muda o fato de que o Filho tem que morrer, de que a gente tem que morrer, de que a gente precisa, dia a dia, tomar a nossa cruz, falar: Senhor, chega de mim, chega do meu jeitinho, chega do jeitinho brasileiro, chega das minhas ideias, das minhas filosofias, do meu ego inflado, da minha prepotência. Isso me torna pesado demais, isso me torna intratável, isso não muda a minha vida. E o Natal é a mensagem de que não precisa ser assim. Coloca a sua vida diante dele, deixa ele nascer em você a cada dia. Segunda aplicação: assuma a sua nova identidade. Ou seja, paradoxalmente, súditos e servos são também filhos. Uma coisa não anula a outra. Cada um desses papéis tem lições importantes a serem aplicadas na nossa vida. Mas quanto à identidade como filhos, o recado do Senhor é: eu quero que vocês sejam como meu filho. Eu quero chamar vocês de filhos, embora vocês não sejam. Mas para isso vocês têm que viver como filhos, pensar como filhos. O mundo está precisando de filhos de Deus, vivendo como filhos de Deus.
não filhos de Deus da boca para fora, frequentadores de igreja, mas filhos de Deus que vivem como filhos de Deus, que entendem que o que define a sua identidade como filhos de Deus é a habitação do Espírito Santo poderoso para transformar e converter a nossa vida. Terceira e última aplicação: aguarde com paciência a herança. Como filho, agora é você herdeiro das promessas das bênçãos eternas. O projeto de Deus para mim e para a sua vida transcende tudo que a gente vê por aqui, tudo que você pode imaginar e sonhar neste mundo e nessa existência. O projeto de Deus para mim e para a sua vida transcende tudo isso, vai muito além de tudo isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo a sua vontade. Senhor, queremos te louvar pelo teu nascimento, porque ele inaugura uma nova realidade, diante da qual a gente não quer se omitir, a gente não quer viver de modo hipócrita, religioso nominal, a gente quer se deixar transformar pelo Natal e pela mensagem de esperança que o Natal traz. Não é uma esperança apenas, Senhor, sabemos, de uma salvação futura, é a esperança hoje da nossa salvação e libertação da escravidão do pecado, é a esperança de hoje vivermos como filhos, mesmo que ainda no mundo, mesmo que ainda pecadores. Obrigado pela obra do Senhor Jesus, obrigado pela sua vinda, Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nossos corações, pelo fato de o Senhor ter vivido e estar crescendo cada vez mais em nossas vidas. Que ninguém saia daqui hoje sem ter, Senhor, aos teus pés feito essa entrega. Senhor, faz assim e continua sendo honrado e glorificado na nossa vida e na vida da tua igreja, para a honra, glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém.